Semana, pessoal. Então, oi, gente, para todo mundo, né? A gente já estava conversando, mas vamos agora falar sobre o assunto de hoje. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre transcrição e tradução. Então, o que a gente viu nas últimas aulas? A gente acabou vendo as macromoléculas e na última, a gente viu os ácidos nucleicos. E quando a gente falou dos ácidos nucleicos, a gente falou que eles eram vários nucleotídeos juntos. E a gente falou que a função deles era armazenar e transmitir essas informações genéticas. Então, por que meu cabelo é assim? Por que meu olho é assim? Por que eu sou assim, né? E agora a gente vai ver como que isso funciona. Como que ele pode fazer isso, né? Acontece que a gente falou até na última aula, né? Que existem os dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. O DNA, gente, ele vai ser importante para essa transcrição. Então, é ele que vai conter todas as informações para eu ser assim. E o RNA, ele vai traduzir isso e vai formar isso em proteínas. Porque a gente já sempre gosta das proteínas. Então, a gente tem colágeno, tem as coisas. Então, vamos falar um pouquinho da síntese proteica, que é essa produção de proteínas que a gente precisa. Então, esse processo vai acontecer na célula. Eu separei até ali, eu vou mostrar para vocês um videozinho. Porque como que é uma coisa muito pequena, gente, imagine, é na célula. E a primeira etapa, que é a transcrição, acontece no núcleo. Então, é menor ainda. Então, é para a gente ter uma noção de como as coisas funcionam. E a tradução acontece no citoplasma. Então, vocês lembram daquela célula no primeiro dia de aula que a gente fez? Meio que vocês lembram que aqui está a célula, hipoteticamente, né? Porque nenhuma célula é assim. E o núcleo, dentro disso, menor ainda. No núcleo, a gente vai ter os cromossomos. A gente tem 23 pares de cromossomos. Mas quando vocês verem genética, totalizando 46, né? Quando vocês tiverem genética, tudo a gente vai falar mais certinho com eles que podem ter doenças, essas coisas. Por enquanto, a gente vai falar como que acontece a produção. Então, a gente vai precisar do RNA. Acontece que, até não sei se vocês lembram na última aula, eu falei que o RNA, a gente tinha 3 tipos de RNA que vão participar disso. E agora a gente vai explicar melhorzinho. A gente vai precisar dos ribossomos, enzimas específicas, porque essas enzimas que vão abrir o DNA, tudo, e aminoácidos. Por que aminoácidos? Gente, no primeiro dia de aula, uma coisa que a gente falou de proteína, a gente falou que as proteínas nada mais são do que um conjunto de aminoácido. Então, vários aminoácidos vão formar uma proteína. E é assim que acontece a síntese proteica. Então, aqui a gente tem esse esqueminha. Vocês estão vendo meu mouse tranquilo? Ou é melhor, será que eu... Ops, dá para ver. Dá para ver? Então, que bom. Daí eu não preciso escrever. Então, aqui a gente vai ter o DNA. O DNA é uma dupla hélice, que nem a gente falou. E ele vai se abrir e daí vai ter a transcrição. Então, lembra sempre do DNA para RNA, acontece a transcrição. Quem faz a transcrição é o DNA. E daí, do RNA para virar a proteína, é a tradução. Então, quem faz a tradução é o RNA. São duas coisas que a gente precisa lembrar que é a diferença deles. Então, é como se o DNA, assim, um exemplinho legal de fazer, é que o DNA é como se fosse uma receita de bolo. Para você conseguir fazer a receita, para você conseguir fazer um bolo, você precisa da receita. Quem que vai ter essa receita vai ser o DNA. Mas ele não vai fazer essa receita. Por quê? Porque ele vai guardar essa receita. Então, é por isso que, por exemplo, assim, o DNA é uma molécula muito grande. Acontece no núcleo a transcrição. A tradução acontece no citoplasma, ele acaba saindo. Por isso que quem faz isso é o RNA. Imagine aquela molécula enorme ter que sair do núcleo para o citoplasma, e ainda por cima, imagine se acontece alguma coisa. Tipo, saiu, seguiu, não tem como nascer alguém, né? Não tem como criar uma pessoa, justamente, ou qualquer ser, porque não tem aqui aquelas informações, código genético. Então é a mesma coisa que tiver o DNA e, por exemplo, assim, eu tenho a receita do bolo pronta, do DNA, e dá um erro, acontece, sei lá, olha, como é que você vai conseguir fazer? Tipo, você vê que sumiu o ovo. Não consegue, entendeu? Justamente é esse paradoxo, assim, não sei se deu para entender, mas quis lembrar um pouquinho para vocês, que um é a receita e o outro é o que faz. Então, vamos primeiro explicar os 3 tipos de RNA, tá?
a gente tem o RNA transportador, mensageiro e ribossômico. O que acontece? Eles podem ser representados assim, só com inicial, RNA-T, RNA-M, RNA-R. E o nome deles já diz muito sobre eles. O mensageiro ele sempre vai ser uma fitinha, gente. Esse RNA mensageiro, ele vai pegar e codificar as proteínas. Então, lembra que eu falei que o DNA era muito grande para sair no núcleo? O DNA ele vai estar lá no núcleo, ele vai se abrir, e aí vai vir o RNA mensageiro que ele vai acabar lendo as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas foi o que a gente falou na aula anterior, que eu falei, gente, não se esqueçam delas, A liga com T, C liga com G, e a gente muda no RNA que tem uracila, né? Justamente porque é aí que vai acontecer todas essas ligas. Então, tudo que tinha no DNA, por exemplo, tinha C, A, G. O RNA ele vai copiar aquilo, o oposto. Então, vai ser G, U, porque agora é o RNA que a gente tá falando, então não vai ter timina. E o último que eu falei foi G, daí vai ser C de volta, alguma coisa assim que eu falei, vai ser sempre o oposto. E aí que ele vai pegar essas bases nitrogenadas e vai ter uma fitinha com várias bases nitrogenadas. Depois, gente, só vai ser imagem para vocês conseguirem mentalizar melhor. Mas então lembre que o RNA mensageiro é essa fitinha que vai ter essas partes que vão ser como se fosse a receita. Tipo, ele vai levar essa receita para o lugar para fazer. E que daí vai ter quem tá ali, ele transcreve partes. Vai ser essa mensagem que vai levar pro citoplasma. Então, ele vai pegar o que precisa para criar uma proteína. O RNA transportador, esse daí já é um pouco mais diferente. O que acontece? Outro vai ser uma fitinha. Esse ele parece um trevo, mas vocês vão ver, eles vão ser tipo uns negocinhos assim. Por quê? É ele que vai fazer, ele que vai achar o aminoácido específico. Então, acontece que a gente tem o nosso RNA, o nosso DNA, e tem as basezinhas nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas vão formar um códon, que vai ser um código que vai formar uma proteína específica. Aí, o que acontece? Quem que vai ler esse códon vai ser o RNA transportador. Então, essa minha mão aqui é o RNA transportador. Ela vem, vai se ligar aqui e, isso aqui é tal proteína, tal aminoácido. Então, vai formar um aminoácido específico. Então, ele vai transportar. E o RNA ribossômico, ou também ribossomal, esse aqui, ele é o que vai acabar não sintetizando, mas é que ele vai construir o ribossomo. Então, ele vai ajudar ali nas proteínas e também vai formar regiões, assim. Ele é uma bolinha, um sítio, que vai acabar ajudando nas coisas. Ribossômico. Então, esse aqui é parte do videozinho até que eu peguei para mostrar para vocês. Aqui a gente tem o nosso cromossomo, tá? Bonitinho, enroladinho, tudo certinho. Se a gente for pegando uma partezinha dele e diminuindo, a gente vai vendo que essas partezinhas, elas vão ficando essas fitas e esses discos. Esses discos são proteínas. Então, eles são proteínas enroladas nessa fibra, nessa linha fibrosa, que é o DNA. E aqui vai ter os genes. Então, é aqui que vai ter nossa informação genética. Então, ele vai, enrola. Tipo, imagine o tamanho disso para ficar desse tamanho e ser enrolado. É tipo uma lã, assim, né? Tipo um negócio que você vai, enrola e forma qualquer coisa. Aqui, agora, é um desenho que eu quero explicar para vocês que mostra como as coisas funcionam. Que nem eu falei que tem os RNAs. Então, esse aqui é uma fita, é o RNA mensageiro. Esses amarelinhos são as bases nitrogenadas. E esse aqui que parece, que é sempre mais diferente, é o RNA transportador. O RNA ribossômico, gente, vai ser responsável esse aqui, esse azulzão, esse grandão, essa bola, porque ele que vai ser responsável para encaixar os transportadores e criar o aminoácido. Então, aqui, a gente vai estar no núcleo com o DNA. O DNA, ele não vai sair do núcleo por aquilo que a gente falou, né? Ele não vai... Por que ele vai sair dali? Ele vai perder... Ele é toda a genética que a gente tem tá ali nele. Então, uma coisa que o DNA faz, ele pode se autoduplicar. Quem faz a autoduplicação sempre vai ser o DNA.
Porque é aí que vai acontecer a autoduplicação, justamente para você usar o DNA duplicado, para não ter nenhum erro de perder nossa informação. E também, por exemplo, quando quando a célula acaba se dividindo. Então, ele vai, duplica, vira vários cromossomos e tchum. Aqui, o DNA, ele vai se abrir, porque vai vir uma enzima específica, vai abrir ele vai conseguir, tipo, ele é uma dupla hélice, assim, ele vai ficar assim, duas fitinhas, que nem tá na imagem. O parte do DNA vai ser o DNA que tá aqui. O que vai acontecer? Vai vir um RNA mensageiro que vai pegar as mesmas informações que estão no DNA. Essa parte que tem a informação necessária vai se chamar gene. Porque o que acontece? Imagine se a gente tivesse que pegar toda a informação de tudo. Tipo, porque se você quer fazer um bolo, você vai levar todas as receitas para fazer que estão naquele livro de cozinha? Não. Você vai pegar a receita do bolo que você quer, não de todos os bolos. Então, é isso que acontece aqui no nosso sistema. A gente vai pegar a parte que a gente quer daquilo da informação, que é do gene, e daí o RNA mensageiro vai copiar e vai levar para fora. A partir do momento que a gente saiu do núcleo, a gente não está mais traduzindo, a gente não precisa mais do DNA. Agora a gente vai fazer, a gente não está mais, a gente está traduzindo, aí que vai começar a tradução. A gente não está mais na transcrição. Então a tradução vai começar quando esse ribossomal aqui, ele vai se ligar com o RNA mensageiro. E que daí vai chegar o RNA transportador, para assim conseguir criar as proteínas. Então, vou explicar agora, parte por parte, de novo, no desenho, e depois vou passar um vídeo para vocês, tá? Porque é meio chatinho, né? Então, pense que aqui tá o nosso DNA. Ele não vai se abrir por completo, tá? Ele não vai, tipo, do nada eu vou abrir tudo. Não. Vai vir essa enzima e vai abrir só essa parte aqui. Só a parte que precisa. Então, essa dupla hélice vai acabar abrindo e vai abrir só na parte continuamente. Então, ela vai andando junto e abrindo e vai fechando, vai abrindo e vai fechando. E vai pegando aqui a parte. Essa parte vai criar o RNA mensageiro, que é esse aqui. Lembra no começo da aula que a gente até falou o sentido da vida, que era 5-3? Tá aqui, ó. O 5 e o 3 tá ali, né? Tá sendo criado. Que é o final. Então, conforme elas vão se completando, que nem tá ali nesse videozinho, o RNA, ele vai da extremidade 5-3. Então, é por isso que a gente sempre fala do sentido da vida. O que mais que eu posso mostrar aqui? As bases nitrogenadas. Então, aqui, o azulzinho é nosso DNA, né? Que nem tá na imagem representado, não quer dizer que é azul. Mas aqui na imagem tá representado azul. E o RNA mensageiro vai pegando cada base nitrogenada e fazendo o oposto. E assim vai criar os códons. Então, por exemplo, o RNA, no DNA, eu tinha timina, guanina e adenina. E precisava fazer o RNA mensageiro para levar esse código. Vai ser a adenina, que é sempre o que liga com a timina, vai ser o oposto. Guanina, que vai ser citosina. E a adenina, que se fosse um DNA, seria timina de volta. Mas como a gente está falando do RNA, vai ser uracila. Então, assim, ele vai formar todas essas informações nesse RNA mensageiro. Ele copiou tudo e vai conseguir sair para o citoplasma. Aqui a gente já tá no citoplasma, tá? E ele tá todo esticadinho, Deixa eu tirar aqui, que eu acho que vocês estão vendo minha cara. Ele tá todo esticadinho, o RNA mensageiro. Antes dele vir pro citoplasma, tinha muitas partes no RNA mensageiro que não importavam pra gente. E ele acabou meio que fazendo uma limpa, tá? Isso acontece nesse caminho. Mas não é importante. Importante é que vocês tenham daí o RNA mensageiro pronto, com as informações certas, para criar a proteína. Então, aqui vai ter o nosso RNA mensageiro, e isso aqui é uma parte do ribossomo. Quando esse pequeno pedaço ligar, vai vir esse negócio aqui, que é o RNA transportador.
Então, o RNA transportador, ele também vai estar ali e ele vai ter, que a gente viu, é tipo um trevo, essa bolinha é um aminoácido. Isso aqui é o anticódon. O que significa isso? Lembra que eu falei que 3 bases nitrogenadas davam um códon? Então, 3 bases vão dar um códon vai dar um aminoácido. Por quê? Porque já que eu tenho 3 aqui, ele vai se ligar com o transportador que vai dar igualzinho a esses 3. Que vai ser o oposto deles, que vai ser igual o DNA, entendeu? É por isso que dá esse tipo, um fala isso, outro fala outro, para justamente eles acabarem se ligando. Então, isso aqui vai ser chamado anticódon. Quem tem o anticódon é o RNA transportador, justamente para se ligar com o códon do RNA mensageiro. Falei meio rápido, né, gente? Vou falando, mas já mostro o videozinho que eu acho que vai ajudar. Então, aqui de volta. Aquele RNA transportador, ele se ligou com o RNA mensageiro. Quando ele se liga, por que tem um anticódon? Justamente porque esse aqui, lembra que ele pegou a base e ficou A, U, G? A, U, G, na verdade, essa é a base, um códon de início. Então, o que acontece? A gente vai ter esse RNA mensageiro. E por que ele foi se ligar bem aqui, se tinha tantos para se ligar, né? Tipo, o que ele foi fazer aí? Acontece que a gente possui cada códon específico para alguma coisa. Então, a gente tem 4 códons principais, que, por exemplo, assim, esse AUG é o códon de início. Então, a gente vai ter um códon de início e 3 códons de parada. Tipo, você pode parar por aqui. Então, ele vai chegar aqui e vai pôr, tipo, aqui que tá o AUG. Tipo, ele vai encontrar o que vai bater com ele, que é o UAC. E agora, daqui em diante, eles vão captando tudo que tem. Quando ele se encaixar aqui, o AUG, vai vir o RNA ribossômico. E é aqui que essa subunidade ribossomal ele vai se encaixar com a partezinha pequena, vai ficar maior, e ela vai ser dividida em pontos. Isso aqui é um sítio que vai acabar juntando vários para cada aminoácido se ligar e formar uma proteína. E vai ser tipo assim, ó. Vai vindo vários e vem, esse encaixou com esse encaixou com esse. E vai vindo vários e vão encaixar os aminoácidos. O que adianta os aminoácidos estarem ali se eles não vão ser encaixados na ordem correta? Então, por exemplo, a gente falou, proteína é vários aminoácidos. Só que assim, tem uma ordem específica para cada aminoácido. E é aqui que vai ficar essa ordem. Tipo, primeiro é esse, depois é esse, depois é esse. Enfim, aqui a gente fez a transcrição e a tradução. Revisando de volta, o DNA é a dupla hélice e que daí vai acabar se replicando, né? Quando que ele vai se replicar mesmo, que nem tá aqui. Por quê? Porque daí esse outro DNA vai se abrir para fazer a transcrição. Essa transcrição quem faz é o DNA, para daí o RNA fazer a tradução e criar uma proteína. O que tem aqui que eu não falei? Essa transcrição reversa. O que significa isso? Que o RNA vou pegar o negócio do DNA de volta, entendeu? E agora eu vou passar o videozinho para vocês verem isso tridimensional, que eu acho que ajuda bastante, tá? Isso aqui, ó, gente, antes eu vou mostrar isso. É para vocês terem noção, porque o videozinho é uma maneira sistemática, né? Para vocês terem noção de como funciona a nossa célula, como é grande, como é rápido. Então, aqui é uma célula humana. Vocês estão escutando o som do vídeo? Ou só escutam a minha voz? Deixa eu ver no chat. Sim, deixa eu... tá. Eu vou responder. Então eu mostro e vou falando. E deixa eu responder Acabei de pegar o chat aqui, desculpa, Carla, não tinha visto. Todas as nossas características estão no DNA. E o que acontece? Características, eu digo os genes, né? O que acontece? A gente vai ter, por exemplo, assim, no nosso DNA,
por o tanto, de maneira simples, né? O tanto que vai ter, tipo assim, vai ter aquela fita enorme, uma parte da fita vai estar o olho, uma parte da fita vai estar o cabelo, uma parte da fita vai estar o tamanho, uma parte da fita vai estar a unha, mas todos cromossomos vão conter todas essas informações. Só que só em tal área específica vai abrir desse jeito. Então, por exemplo, assim, eu tenho a informação das células do meu olho, por que que meu cabelo é marrom, sabe? Mas eu não abro isso na hora do DNA, tipo, meu DNA não passa isso. Então, eu vou mostrar aqui os videozinhos, mas a resposta é sim, né? Vou mostrar aqui os videozinhos e, ó, aqui é a célula humana, mais bagunçada, e o núcleo. Isso aqui é como se fosse os genes abrindo. Então, lembra que a gente falou que tem a proteína enrolada? Aqui tá a proteína e o DNA. E é assim que eles vão se enrolando. É tipo uma máquina, né? Praticamente. Essa aqui, gente, lembra que a gente falou que o DNA, ele se abre uma parte? Então, pensa que esse aqui tá todo o DNA enrolado com a proteína, com aquela proteína do comecinho, aquela bolinha que é a histamina. Ele vai estar todo enrolado. Ele vai abrir uma parte que tá sem nada, que é proteína, e aqui vai vir aquela bolona que a gente mostrou, que é o ribossomo, que vai pegar a transcrição e vai pegar só fazer uma transcrição aqui do RNA. Tipo, essa parte aqui vai ficar intacta. Mas aqui ele vai começar a copiar e criar uma outra aqui por cima. Essa aqui é o DNA se enrolando com as proteínas para virar o cromossomo. Deixa eu ver se tem mais algum legal para mostrar para vocês. Eu acho que era isso. Agora, esse aqui que explica bonitinho, tá? Então, acho que como não tá pegando som, eu vou falando, mas tem legenda também e em inglês. Então, aqui tá tipo uma célula. Deixa eu tirar o som, perdão. Dentro da célula vai ter o núcleo de maneira mais simbólica possível, assim. E daí, no nosso genoma, a gente vai dividir entre cromossomos. Então, cada cromossomo vai ter uma coisa. Tanto que, assim, o nosso último cromossomo, ele vai ser... Tipo, cada cromossomo é para alguma coisa, sabe? O nosso último vai ser, que é o X e o Y. Então, tipo, quem tem o X e o Y é tipo, quem é XX é mulher e XY homem. E vê isso certinho, porque agora lembra. Isso, cromossomo, a fila, proteína, que é a histona, e o DNA. Ó, gente, aqui foi aquele desenho que a gente mostrou naquele videozinho rapidinho. O RNA polimerase vem, pega a parte do gene que ele precisa, que é a parte que vai conter as características, e abre. Então, quando ele se abrir, vai ter o RNA mensageiro para copiar tudo isso. E o códon inicial tá aqui, ó, AUG. Sempre o códon inicial. Tá criando o RNA mensageiro e foi feita a transcrição. O que é a transcrição, então? É o DNA se duplicar, porque ele vai ter outro, né? Ele vai deixar aquela informação ali dele, vai ter outro. Aí ele vai se abrir por causa da RNA polimerase. E quando ele abrir, não esqueça que é RNA polimerase, tá? O que abre. Quando abrir, vai criar o RNA mensageiro.
criou isso tudo dentro no núcleo. Isso é a transcrição. Saiu do núcleo, vai para o citoplasma, tradução. Ó, quando eu falei, ele vai copiar tudo, a RNA mensageiro, depois vai mudar, é isso que acontece. Ele vai remover algumas informações que não precisa. E daí, ele vai fora do núcleo, vai para o citoplasma. O ribossomal, que eu falei no começo, mas pode ser chamado de ribossomas, ele vai estar aqui, ó. A parte de baixo que se liga para daí vir o RNA transportador, que provavelmente já vem, e com a parte de cima para ir criando as proteínas. Então, ele vai ler o que vai estar ali naquele códon, resumindo, naquelas 3 bases nitrogenadas, e vai vir o transportador para produzir o aminoácido específico. Então como assim? Aquilo que a gente falou, vai ter milhões? Não. Vai ter 20 tipos aqui, vai ter vários iguais, né? Não quer dizer que vai ter um específico para cada aminoácido, mas vai ter, tipo, vários iguais para esse tipo, entendeu? Vai ter um outro que vai ser laranjinha, branquinho, verde, vai ter um outro que vai ser laranjinha, verde, branquinho, e assim vai. Mas sempre vai ser específico para aquele aminoácido. Tipo, esse aqui vai produzir o aminoácido roxinho. Um outro laranjinha, verde, laranjinha, branco e verdinho vai produzir esse roxinho também, entendeu? Mas vai ter vários para produzir. As 3 bases nitrogenadas que formam o quê? Isso aqui é um códon, outro códon e o RNA transportador que tem os anticódons necessários. E que nem eu falei, não vai ser um de cada vez. Tá vendo que tá vindo um, sai outro, um, sai outro. O tamanho que for na RNA. O aminoácido do primeiro sempre vai se ligar com o do que vem em seguida. Então, vai formando essa cadeia e assim os aminoácidos vão se ligando. E vai criando, vai criando. E isso aqui, gente, virou a proteína, porque como teve vários aminoácidos, é uma junção enorme, eles acabam, lembra que tem a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da proteína. Então, aqui ela vai acabar formando a estrutura primária, vai formar a secundária que vai se ligar e terciária. Virou proteína com a estrutura terciária completa. Deu para ver melhor? Eu vou mandar para vocês o videozinho. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver vocês. O que eu ia falar? Fechou. Tá, acho que ninguém falou nada. Vocês conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida? Ou vocês, como que vocês querem fazer pra gente fazer os exercícios? Eu acho mais fácil tirar as dúvidas com os exercícios junto. Então, fechou. Fica meio confuso. Coisa, né? Então, a primeira pergunta é: no mecanismo de transcrição, uma das fitas do DNA, a fita molde, é transcrita em RNA mensageiro pela ação de. Então, é aquilo que a gente falou. Uma fita do DNA. O DNA ele vai, se duplica, faz uma fita para o RNA ler. E isso acontece por causa. Tipo, vocês lembram que isso acontece, tipo, a transcrita em RNA mensageiro pela ação de. Vem aquela bola grande, toda amassada que parece, que eu falei, é uma enzima. Então, a enzima é RNA polimerase. Ela que vai abrir, é uma enzima que vai fazer tudo isso. Outra pergunta. Vou ler, daí a gente fala. A substituição de apenas um
nucleotídeo do DNA pode representar uma grave consequência ao seu portador. Em função de uma modificação de componente molecular na proteína sintetizada a partir do trecho alterado. É o caso da anemia falciforme, na qual a síntese da hemoglobina humana normal, HbA, é parcial ou totalmente substituída pela hemoglobina nanabutante. Tá. Em decorrência da presença de um nucleotídeo com adenina no lugar de outro com timina, a mutação é responsável pela. Então, lembra que a gente falou que tem aquelas bases nitrogenadas? Se uma delas der errado, como é que ele vai traduzir e fazer o negócio certo? Então, que nem a gente falou, por isso que a gente compara com uma receita. Se a receita pediu 5 ovos e a gente ou pediu fermento e a gente não tem fermento, vai dar errado. Então, a leitura incompleta do RNA mensageiro transcrito codificador, tipo, o que é tal mutação responsável por quê, né? Alteração na sequência de aminoácidos da hemoglobina sintetizada. Modificação na sequência de nucleotídeos da hemoglobina das hemácias. Tradução de uma hemoglobina mutante com aminoácido a mais e transcrição de uma hemoglobina mutante com aminoácido a menos. O que a gente tem que ver aqui? Alguém quer falar? Alguém sabe? Seria alteração... agora você já mostrou. Desculpa, boa. Mas a Imagina. Legal. Porque é justamente o que acontece. Se acontece isso, a sequência vai mudar. Pelo que a gente falou. Tradução de hemoglobina. Não, a tradução é depois, tudo, e a transcrição foi antes, mutante, né? Outra pergunta. Um cientista sintetizou uma proteína constituída por uma cadeia de 112 aminoácidos. Neste caso, quantas moléculas de RNA mensageiro e quantas moléculas de RNA transportador foram usadas na biossíntese? Então, o que ele está perguntando? Ele fez essa proteína e o que ele precisou de aminoácido mensageiro e transportador? Então, mensageiro é aquela fita, né, gente? Só vai ter um. O que acontece é que, explicando, né? Vai ter um mensageiro e o transportador, como ele precisou de 112 aminoácidos, vocês lembram que um aminoácido se forma a partir de um RNA transportador? Que é aquele desenho... Deixa eu fazer aqui um desenho, tá? É esse aqui, ó. É aquele aminoácido, a bolinha. E aquele negócio assim é o transportador. Sei lá, tudo errado. Toda aquela bagunça. Que daí tem os códons. Anticódons, perdão. Então, um desse, que é o RNA transportador, vai ter um aminoácido. Então, se ele precisou de 112, quantos RNA transportadores ele precisou? 112 também. Então, ele vai precisar de um RNA mensageiro e 112 RNA transportadores. O mensageiro vai ser sempre um, então, professor. Um para cada proteína, né? Então, por exemplo, assim, ó, ele sintetizou uma proteína. Então, para sintetizar aquela proteína, o RNA mensageiro vai pegar aquelas informações e levar para aquela proteína. Certo. E daí, os aminoácidos vai ser o transportador. Entendi. Próximo. Um cientista... Deixa eu diminuir aqui que eu tô com o chatzinho aberto. Um cientista sintetizou uma proteína. Esse é a resposta já. Já foi, desculpa. O outro. A produção de uma proteína é processada basicamente em 2 fases. Observando o esquema abaixo, encontre a alternativa correspondente. Gene, DNA, RNA, proteína. Essa aí eu vou deixar vocês responderem, que vocês sabem. Essa eu falei várias vezes. Vamos ver. Alguém quer chutar? Querem ajuda? Eu quero que os outros respondam também. Tô de olho no chat. Carla pode falar. Marcela. A gente tem assim, do DNA pro RNA, sempre vai ser a transcrição. Então, C e A já tira. Transmissão não tem nada disso. E do RNA para as proteínas vai ser a
Tradução? Perfeito. Letra B, certíssimo. Outra pergunta. O que define um gene? A. O gene é uma porção da molécula de RNA que determina uma característica. B. Uma região do DNA que é responsável pela síntese de carboidratos, determinando nossas características. C. O gene é uma sequência de nucleotídeos em que está contida a informação que será usada para a síntese de proteínas. E D. Trecho do RNA que contém sequência de nucleotídeos que são usados para a síntese de proteínas. Vou voltar lá no começo para Para mostrar um negócio. mim, Pode confundiu, falar. que eu não entendi o que é o gene. Então, ó, o gene Hum. vai ser aquele Tá, meu pedaço. fone voltou a funcionar, só que eu não consegui terminar de ler lá. Que Só que eu bom! não consegui terminar de ler. Ai, desculpa, Carla. Vou voltar então. Mas vou explicar Por então, já que favor. era o gene, nessa imagenzinha. Ó, o gene, ele vai ser um pedaço do DNA, aquele grandão, que vai ter as informações para o RNA criar ali, né? Para ele pegar aquelas informações e levar. Então, o gene que vai ter essas informações que vai estar no DNA. Então, vamos para a pergunta. Aqui. Opa. O que é um gene? É uma porção da molécula de RNA? Não, né? Ai, sei lá, eu tô mais entre a B e a C, mas ainda não tenho certeza. Eu tô entre a B e a C. Tá certa, já começou. Tipo, você sabe que o gene é um pedaço do DNA, então realmente tirou. O que tem na B e da C? A B fala que o gene é uma região do DNA pela síntese de carboidratos. Acontece que a gente não vai pegar carboidrato aqui, a gente vai criar proteínas. Essa até acho que foi uma aula do começo, cara, por isso que eu acho que deve ter se confundido, que foi que a gente falou de carboidratos e depois a gente falou de proteínas. E tá. a C é a certa. Então, que o gene é uma sequência de nucleotídeos que está contida informação que será usada para a síntese de proteínas. É aqui que a gente vai criar as proteínas. Então, certíssimo. Quase que eu acertei. Acertou, não tinha que ser acertar. Fiquei em dúvida entre a B e a C. Tá ótimo. E depois, afundando carboidrato e proteína, você ia saber. Lembrar que quando tiver DNA, será sempre aminoácidos. Então, vai ser proteína. Que é o que a gente falou na outra aula, que os aminoácidos que a gente está criando, que aquelas bolinhas, vão criar uma proteína. Acontece que uma proteína, que a gente falou, é uma macromolécula, ela é muito grande. Então, menorzinho são os aminoácidos. Precisa de vários aminoácidos para criar uma proteína. A próxima. Tá, essa aqui, se vocês quiserem pegar um lápis, uma caneta, alguma coisa, essa aqui é bom ver. Considere um RNA transportador cujo anticódon é CUG. Então, lembre que o transportador é aquele lá que tem, parece o diferentão. É aquele que tem os anticódons e aquele que é todo assim, que vai ter o aminoácido. Ele vai ter no anticódon. O anticódon é o oposto do códon, tá certinho? É o que ele tem. CUG. Gente, desculpe, eu não consigo escrever aqui nesse negócio. Ele tá horrível. Aí, o códon, ele quer saber qual que é o códon correspondente, qual que é o RNA mensageiro e a trinca de nucleotídeos na fita do DNA. Então, ele vai fazer o processo inverso do DNA. Então, já que ele está lendo o RNA mensageiro, a gente vai criar um RNA mensageiro, que daí vai ter os 3 anticódons. O oposto de citosina era o quê? É o T alguma coisa? Aquele eu tenho que rever a matéria, professora. Esse foi do Pera ácido lá, nucleico. tô lendo ainda. Pera lá que eu tô lendo ainda. Desculpa, pode ler, cara. Eu lembro um pouco, mas eu não lembro os nomes exatos. E eu não tenho ainda copiadinho aqui. Lembra então que, tipo, você não precisa saber todos, mas você sabendo que tem um que é o principal,
o outro você deixa. Então, lembra que A liga com T e que no RNA o T substitui o U, que é o principal. Que daí vai sobrar só o C e o G. Calma. Agora confundiu tudo. A Só um letra pouquinho, Carla. C, então. Isso, ó. Lembrem que sempre é assim, ó. A gente vai ter aquelas basezinhas. A liga com A T liga com T, isso que eu ia perguntar. e C liga com G. Só que aqui a gente tá falando do DNA. Porque o que acontece? Quando a gente fala do RNA, o T ele acaba ligando com o U, tá? Não esqueçam disso. O T vira o U. Tipo, não existe o T e vira o U. Então, ó, aqui é o RNA transportador, tem o U. Aqui vai ser o RNA. Opa! O RNA. Não consegui mudar de cor. Pera aí, gente, que eu tô com. Não tô conseguindo escrever mais. Sei lá o que deu, gente. Não consigo nem. Foi. Não tem problema, eu tô entendendo. O desenho não tá indo, mas eu vou escrever aqui então. O U liga com o A e o G liga com o T. Esse aqui foi o RNA mensageiro que ele pediu, né? Só que esse RNA mensageiro, ele leu isso aonde? Ele leu isso lá no DNA. Então, daí o DNA vai ficar o quê? Tipo, lembra que eu falei, ó, aqui a gente tava no RNA. Então, RNA, C liga com G, U liga com A, G liga com C. Agora, pro DNA que não tem o U, C liga com G liga com C, A liga com T e C liga com G. Então, o código do RNA transportador era esse aqui, do mensageiro é GAC e CTG. Deu para entender? Meio... Sim. Então, resposta, letra CTG. Não. Letra C, eu acho. Eu acho. Não, ó, calma aí, gente. Essa aqui, ó. Ele tá pedindo o códon do RNA mensageiro e depois a fita do DNA, respectivamente. Então, esse aqui é o transportador, que foi o que ele passou, CUG. Quando o RNA mensageiro pegou, passou essa informação, para ele passar isso, ele precisava ser GAC. E daí, ele pegou isso do DNA, que era CTG, entendeu? Vocês precisam fazer lembrar o que liga com o que e fazer essas coisinhas do T com A e C com G. E lembrar Então, que é RNA. Só mais um minuto, então. Vamos fazer. Agora foi, ó, meu mouse. CUG. Se vocês conseguiram? Querem fazer de volta aqui? Eu ainda estou na fazer. dúvida da letra C mesmo, mas pode fazer aí que eu... Por que Pra ver se estão eu na entendi. dúvida com a É que C? com tanta explicação eu acabei me confundindo, Gabi, me desculpa. Não, imagina, gente, erro meu também, até parece. Não.
Vamos fazer certinho. Por que que vocês estão pensando nisso? Deixa eu fazer. De primeira eu ia responder, mas eu tô toda confusa agora, então Deixa eu ver por que que vocês estão com um erro na C. Ó, Seria A, lembrem que então, CTG e CAC? não, é GAC? GAC. Lembrem que assim, ó, pra gente fazer tudo, o que que acontece que ele tá pedindo? A gente vai ter o DNA, aí o DNA vai abrir e vai ler o RNA mensageiro. E vai ter o RNA mensageiro, né? Então, esse aqui é o DNA. Esse aqui vai ser o RNA mensageiro, que daí vai ter os códonzinhos que pegou do DNA e vai vir o RNA transportador que ele deu. Então, a ordem é DNA, que daí ele vai abrir, vai ter 3 códons aqui, que ele pegou, o RNA mensageiro que vai copiar e vai vir o RNA transportador. Acontece que ele deu os códons do RNA transportador. Então, é o de cima, é o oposto que ele deu, entendeu? Se ele deu C, o G, a gente vai ter que ligar agora com o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser... Deixa eu fazer das corzinhas aí. O RNA mensageiro, o C liga com o quê? Com G. O U vai ligar com A, porque a gente está no RNA ainda. E o G vai ligar com C. O que acontece? Esse RNA pegou esse código a partir daqui, esse RNA pegou o código a partir daqui do DNA. Então, se ele pegou dali, o G devia ter ligado com o C, é sempre o oposto, né? E o A agora com o T, porque a gente está no DNA. E o C com o G. Então, daí a ordem ficou CTG, C. Só que como ele pediu primeiro do RNA o mensageiro e depois o DNA, ficou isso aqui, entendeu? Tipo, esse aqui é do RNA mensageiro e esse aqui é do DNA. É a mesma coisa. Eu acertei as letras, só errei a sequência. Fiz os contrários. Isso que tem que daí ver, então, o que ele pediu antes, entendeu? Então, se fizer um sentido oposto, Desculpa, me entrou. Se fizer o sentido oposto, aí vai dar certinho também, ó. C. Vamos fazer agora do DNA aqui, ó. O C vai ligar com o G, o T vai ser A e o G vai ser C. Virou um mensageiro. Como é RNA e vira certinho, ó. G com C, o A tem que ligar com o U e o C com G. Porque agora é RNA. Expliquei melhor ou baguncei mais ainda a cabeça de vocês? Não, explicou melhor, sim. Mas lembrem sempre de fazer, tipo, pegar um caderninho e fazer assim, tipo, se quiserem eu passo uma sequência e daí vocês, vou fazer isso, vou fazer um exercício assim que eu vou passar uma sequência para vocês e daí vocês vão pareando para mim, tá bom? Legal. Daí dá pra... Até porque nos ácidos nucleicos, a última vocês acertaram, porque às vezes a gente esquece mesmo. Tipo, e só para ver como os ácidos nucleicos são importantes, que, tipo, essas bases nitrogenadas a gente também usa aí na transcrição e tradução, tá bom? Ó, eu peguei outra, gente, mais outra das bases nitrogenadas, que foi até que meio que a gente fez na última aula, só que dessa vez eu queria falar com vocês assim. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó, se um total de bases nitrogenadas, que são o quê? São a adenina, guanina, timina, citosina e uracila, é uma sequência de DNA. Então, a uracila não está mais. É timina, adenina, citosina e guanina.
é igual a 240 e nela existe 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será... Então, assim, aqui é uma regrinha de 3, mas só pra gente lembrar de volta. 240 vai ser 100% de total das bases nitrogenadas. O que acontece? Se a gente quer 30% de guanina... se a gente quer descobrir quantas guaninas tem, a gente sabe que 30% é adenina, que a gente vai pôr um X. O que acontece, gente, aqui? A mesma quantidade de adenina vai ser para timina. E a mesma quantidade de guanina vai ser para citosina. Porque eles vão sempre ter o mesmo número, entendeu? Porque é uma fita dupla. É tipo assim, o que eu tiver aqui, eu vou ter aqui. O oposto desse, entendeu? É sempre os opostos. Deixa eu apagar aqui. Opa. Então, aqui fazendo a continha. Deixa eu ver se acho que eu fiz. Vai dar 240 vezes 30 divididos. Tá, ó, gente. Aí vocês fazem a continha. Em casa, a gente vai ter que existe a quantidade... O 30% de adenina são 72 adeninas, tá? São 72 As. 72 daquela base nitrogenada lá, daqueles coisinhas. Se a gente tem 72 adeninas, a gente vai ter 72 timinas, que elas são iguais. Isso vai dar igual a 144 adeninas e timinas, que são as duplinhas. O que tá faltando agora a gente ver? Quantas guaninas e citosinas tem. Então, se a gente tinha 244 dessas, 244 menos 244 bases nitrogenadas, menos 144, opa, vai dar 96. Opa. O que significa isso? A gente tem 96 bases nitrogenadas de guanina e citosina. Ele só está pedindo a guanina. Como elas são iguais, é 96 divididos por 2, que daí vai dar 48. Confere? É confuso, né? Vocês entenderam que, tipo, elas sempre vão ter... as bases nitrogenadas sempre vão ser essas letrinhas, adenina, citosina e timina, e que essas duplinhas sempre vão estar juntas. Então, elas vão sempre ter a mesma quantidade de um lado no outro lado, porque elas vão sempre ser os opostos. Então, se eu tenho 50 adeninas, quantas timinas eu vou ter? 50. Se eu tenho 426 guaninas, o Gzinho, eu vou ter 426 Czinhos na outra fita. Porque elas vão sempre se ligar. E aqui que daí vocês precisam fazer essas contas. Eu vou mandar, então, para vocês uma sequencinha. Foi. Precisava limpar tudo. E daí a gente fica treinando isso, tá? Mas Exatamente. Era 48. Pra gente treinar é bom. Esse aqui eu já dei a resposta para vocês. Esse que era um textão também. Era uma pergunta da PUC de São Paulo, que daí passou um texto, tudo, da Folha de São Paulo, e falava assim, ó. De outro lado, o galardão de Química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas. Os verdadeiros atores do drama molecular da vida. É verdade que a função Nobel ainda fala do DNA como diretor da cena, a comandar a ação das proteínas. Mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lápis.
e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento. Então, o que ele está falando? Que as proteínas, elas são os verdadeiros atores do drama molecular e que o DNA é o diretor de cena. Porque o DNA que vai falar, ó, agora você vai fazer isso, sabe? Assim, tipo, o DNA que vai falar, agora é essa proteína que a gente vai produzir, agora é essa proteína. Então, isso que ele quer dizer. Então, o autor refere-se às proteínas como os autores e o DNA como diretor de cena. Essa referência se deve ao fato de não ocorrer uma correlação funcional entre DNA e proteínas. Errado, porque não tem isso, né? O DNA, eles criam as proteínas. B. O DNA controlar a produção de proteínas e também atuar como catalisador de reações químicas. Tá errado. O DNA controla a produção, mas ele não atua como catalisador de reações químicas. C. O material genético ser constituído por proteínas. É o contrário, né? As proteínas que são criadas a partir do material genético. D. As proteínas não terem controle sobre o metabolismo celular. Tá errado, porque isso daí as proteínas, a gente vive disso, né? Elas são uma daquelas macromoléculas que a gente falou. E o DNA controlar a produção de proteínas, que tá certo, que era aquela ali, e essas controlarem a atividade celular, que é o que a D tá de errado, porque é as proteínas que vão fazer a gente do que a gente é também, né? Por exemplo, assim, vocês lembram que quando a gente leu aula de proteínas, muitas das proteínas são enzimas. Então, a gente não viveria sem enzimas. Então, controla a atividade celular. Elas vão metabolizar um monte de coisa, vão ajudar um monte de reação. Então, acho que é isso por hoje, gente. Vocês estão aí? Falei muita coisa, né? Falou correndo hoje. Não, e olha que até passei do tempo hoje. É que era um assunto que eu... Olha só, muita coisa, né? Eu imaginei. Não, na verdade, assim, é muita informação para a gente assimilar tudo de uma vez. A gente tem que ler, reler. Eu vou passar o videozinho para vocês. Eu vou passar o videozinho para vocês. No começo, antes de eu falar desses assuntos, até por isso que eu falei, vejam carboidratos, vejam proteínas, que foi no começo. Então eu vou te passar, Carlos, os slides e que acho que até não passei no grupo, né? Eu vou te mandar os slides. E tinha até umas musiquinhas que eu passei, então eu vou ver se eu acho e mando. Para vocês verem. Passa no grupo, professora, aqui. Se a gente não tiver, daí já aproveita. Fechou. Isso mesmo. É que daí fica mais fácil, né? A gente é pelo WhatsApp, que daí qualquer coisa a gente vai lá, acha lá a data e que nem a Carla falou, ela procurou na... Carla não, que foi a Jo até que me falou. Ela perguntou da apostila. E eu vou ver agora então com vocês. Então dei uma estudada nisso, eu vou passar o número da apostila para depois, na próxima aula, a gente fazer exercício disso e focar nisso, pode ser? Tá, depois aí acabou. Tipo, a aula que vem eu vou dar então vitaminas, que também é mais decoreba, bastante coisa também. Mas vitamina eu acho que vai ser mais tranquilo, que é mais assim. Tem vitamina A, tem vitamina B, tem vitamina C, cada uma faz uma coisa, sabe? É mais assim, não é tipo... Não, na verdade, na biologia não tem nada fácil, né? Não, mas é facinho, não. Vocês vão. É que sabe o que é o problema? Eu sei que sabe, né? Não, é que sabe, não, eu sei, gente, eu erro um monte. Sabe o que é o problema? Biologia é muito nome para muita coisa. Então você viu, tem o DNA. Uma parte do DNA que contém as informações genéticas é gene. Aí o DNA com uma fita o oposto, é RNA. Então a gente dá nome para tudo, né? Isso que complica. Mas tentar focar mesmo o nome e, tipo, lembrar das bases. A minha dica de biologia é assim. Vocês não precisam saber tudo. Mas vocês sabendo com certeza o que cada coisa faz, tipo, uma coisinha assim, vocês já conseguem eliminar as outras na prova, tá? Tipo, quando tiver aquelas coisas de adenina. Saibam que a adenina, o A é com o T. O que vai sobrar do C ali, vocês fazem daí. Tá bom? Tá certo. Beleza. Qualquer dúvida, se vocês forem, por favor, mandem no WhatsApp, mandem, só me mandar, tá bom? Não me fale de dúvida, porque isso aí é o meu sobrenome.
Então tá, mas pode me mandar, pode me metralhar que eu respondo. Qualquer horário daí. Se eu demorar, mas pode me mandar que daí eu Eu não demoro. sei você. Não, demorar, eu vou demorar mesmo. Eu não sei a Carla, mas eu que não nem engrenei na física ainda, que é o que eu mais estou preocupada, apesar de tudo. Na Pior que é física, difícil, né? fala sério. Física não é de Deus, não, gente. Fala sério. E o pior é Outra isso, né, Mas a gente gente? precisa. Vocês têm, além Na das verdade, matérias, que tem um monte, vocês têm várias matérias. na verdade, eu vos digo que eu não sei para que a gente precisa, porque a gente não usa no dia a dia. É igual verdade. biologia, química, matemática. Matemática, você sabe, somar, multiplicar, diminuir, dividir, acabou. É isso que a gente usa no dia a dia. Não sei para que tem que encher a cabeça da gente Não, mas de tanta coisa. eu tô achando interessante, porque o que eu tô vendo hoje, principalmente com uma ação, eu só consegui assistir uma aula dele, infelizmente. Mas eu tô vendo que, apesar de tudo, cara, não parece, mas eu tô vendo que é coisa do dia a dia, que a gente acaba gente tendo usa informação, né, na alimentação do corpo humano, que é principalmente a partir do Pois momento que você é. precisar de remédio, isso, aquilo. E Ainda muitas mais coisas, acho agora, que né? uma coisa entra na outra. Tem tudo na internet. Você tem dúvida, você vai lá e pesquisa na internet. E Não tudo que precisa tá Mas não correr. tem essa acontecendo também. explicação. Não tem essa explicação. Nossa, E tudo que tá Ah, não, acontecendo também, né? A Isa já deu vírus pra vocês também. até. Então, coincidiu, né? Além de tudo, um Imagina. vírus É novo. por isso que eu vou fazer letras, porque daí o português é algo que a gente faz de noite e Muito noite e legal dia, também, gente. né? Eu acho letras incrível. E isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês querem o quê? Passar no Enem, na Federal? Vocês têm alguma meta, O assim? meu Se eu, objetivo é federal e Enem. o É meu os só dois. federal. Os Então dois. tá, eu vou tentar focar em exercícios de lá, tá bom? Como vocês Ai, vêm sempre, tudo, eu vou ver de biologia o que tem para Enem e para Federal. muitas graças. Então, E vão Porque o passar, eu Enem, acredito em Ai, em vocês. nome de Jesus. Então, Temos que passar, porque eu falei para meus filhos esse ano, eu falei, olha, eu decidi voltar a estudar, decidi que eu vou terminar o terceiro ano, porque eu estou terminando o terceiro ano também, né? Então, além das aulas do final de semana, eu tenho aula a semana toda. Tenho as tarefas, as atividades para fazer no Classroom a semana toda. Então, tem tudo isso. Então, assim, eu falei para eles, eu volto a estudar, eu vou terminar o terceiro ano, eu vou fazer cursinho para, né, porque não dá, depois de 20 anos sem estudar, não dá para você chegar com a cara coragem, sentar pois com uma é, prova de 50 folhas na sua frente e você ficar lá, minha mãe mandou escolher esse daqui. Não dá. não dá. Então, eu falei, eu E a vou gente voltar a esquece muita estudar, coisa, né? esquece. Eu E esqueço eu vou muito. tentar uma vez. Esse ano, assim, é tudo ou nada para mim. Eu vou tentar esse ano Vai dar federal. certo. Se eu passar, amém. Se eu não passar, não tento mais. Porque, Não, vai dar cara, eu já certo. tô... Não, é eu acho que questão você de vai tempo gostar, também. cara, e vai fazer mais e mais ainda. Ai, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais nada. Eu quero passar de uma vez e fazer faculdade só É que, daquilo que eu realmente gosto, exatamente, entendeu? porque daí quando tá lá dentro é o que a gente procurou, né? Tem algumas outras matérias, mas pelo menos tá lá para aquilo, já você não precisa passar por uma etapa que nem Você é quer o o quê, vestibular Jô? federal. Mas no qual curso? Então, eu pretendo contabilidade. Meu E Deus. numa segunda tentativa, nutrição. Corajosa. Legal. Não vai dar Pois é. certo, cara. Mas vai dar Então, nutrição, Jô. A Acho Jo que você vai ver vai. matemática até nos sonhos dela, né? Porque só vai fazer Pois é. contabilidade ou nutrição, cara. Nutrição, Aí, sim. vou até então te mandar mais coisas, Jô, de carboidrato, proteína, lipídio. Então, legal. É que assim, Aí, é que são duas coisas que eu me Opostas, né? atento, que eu fico assim ligada em coisas nutricionais, né, para o corpo Que e legal. contabilidade, que é uma coisa que todo mundo precisa. Eu acredito que seria necessário até para mim, Não, os com meus. certeza. Eu quero pelo menos ter alguma coisa na mão. É isso Legal, que eu meninas. penso. Então, Obrigada. legal, meninas. Obrigada eu. Não Eu que entendi, cara. agradeço a sua disponibilidade e disposição, né? Porque são duas coisas diferentes, disponibilidade e disposição. Então, agradeço aí por você se dispor a nos ajudar. Imagina, né, gente? E obrigada mesmo. Obrigada por terem Nós que vindo hoje. agradecemos.
Quando precisarem, só me chamar. Tá Tá bom? já, então. Vamos, Abraço, vamos tentar fica com fazer Deus. um mais ao vivo com você, pra você não se sentir sozinho. Ó, Mostrar a por cara de todo favor, mundo. eu me acho uma louca às vezes falando no computador. Eu falo, será que eles estão aqui? Isso aqui que eu Mas tô é fazendo? normal, não tem jeito. Às vezes Não, é fica que às até vezes mais o fácil. E às vezes a meu gente celular, trava ele tá também, bem né? ruim. Trava. Daí trava o vídeo, trava o fone. Às vezes eu não escuto, eu só vejo e não escuto. Mas Pois esse é. problema é no meu celular mesmo. Mas é que Mas é hoje muita deu certo. coisa, né? É muita coisa aberta, não tem o que fazer. Mas a gente se vira. Verdade. Então tá bom. Um O importante é abraço, que tá fica com seguindo. Deus. Boa noite, Gente, então, Gabi. boa semana pra vocês, meninas. Até. Igualmente. Tchau, Boa tchau. noite, Tchau. Carla, Marcela. Boa noite.